Olá, irmão, boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, vamos aqui dar continuidade, mais um vídeo sobre esse filho do diabo, os judeus, que defama todo cristão, não tem respeito a nenhum cristão e nem a pastores. Isso não é coisa de se brincar, irmão, porque a coisa vai ficar séria nesse mundo. Então, olha só, irmão, esses judeus que você está vendo aí na foto é a mesma cópia dos adventistas. Eles sustentam a guarda do sábado. Eles sustentam a guarda do sábado. Eles são a cópia desses judeus de Israel. Os adventistas acrescentam no Novo Testamento, eles acrescentam, porque esses adventistas, todos eles, os mestres, eles são maçônicos, faz parte desses judeus, do judaísmo. Só que eles se filtraram, esses adventistas se filtraram no nosso meio. Mas eles são manipuladores do Novo Testamento. Só vive no Velho Testamento. Isso vocês têm que observar. Eles só falam do Velho Testamento. E quando ele vai falar do Novo Testamento, esses mestres adventistas acrescentam. Você tem que se acordar, irmão, para isso. Ser pessoas prudentes, inteligentes, sábias, e prestar atenção como eles fazem para manipular as Escrituras. E assim, irmão, como eu prometi para vocês, eu vou desfazer toda a contradição que esses judeus fazem contra o Novo Testamento. Então ele ensina ao mundo e mostra as contradições que está no Novo Testamento. Só que as pessoas que não lêem Bíblia, nunca leu a Bíblia toda, não vai compreender, vai acabar caindo na lábia desses judeus. Mas eu vou trazer e desfazer como eles fazem, eles se isolam em versículo para dizer que ali há uma contradição. Eles são espertos, irmão. Mas em nome de Jesus, eu vou desfazer toda a contradição. E eu quero alertar aqui para vocês, irmão. Não siga ninguém que está seguindo ao judaísmo. Não siga ninguém que está dizendo que a Bíblia ela é mal contradizida, que essa Bíblia foi feita por um padre. Não siga. Não siga. Porque essas pessoas deixaram de acreditar em Jesus, na Bíblia, no Novo Testamento, para viver agora acreditando no judaísmo. Mas essas pessoas vão falar de Cristo, de Jesus, mas em seu coração eles negam. A dúvida, e dúvida é pecado. Então é só, irmão, aqui ele fala do que morreu. Então ele fala de Zacadures. Me acompanha, irmão, esse vídeo, logo após nós voltamos, tá? O Rabino Zacaduri, ele morreu há alguns anos atrás. E ele, antes de morrer, deixou uma nota dizendo que depois da morte dele, 7 anos depois, que abrissem a carta, essa nota que ele escreveu. Os filhos assim o fizeram, abriram a nota e lá estava escrito por ele: o Mashiach virá depois da morte de Ariel Sharon. Só que na nota ele disse uma coisa muito estranha. Ele disse que o Mashiach seria Yeshua. Ninguém deu credibilidade. Ninguém dá credibilidade a isso. Infelizmente, eu não dou credibilidade a essa nota, porque eu não creio nisso. Porque eu sou convicto, não por picuinha, por como se diz, porque eu não quero, por disse-me-disse, mas pelo que é. Não é porque ele era um rabino que eu vou acreditar em uma coisa tão absurda como essa, tá? Se os números mostram outra coisa. Ele estava muito velho. Quando ele morreu, ele tinha 108 anos. Eu acredito nisso.
Então, irmão, como você acabou de ver aí, eu quero aqui agora revelar para vocês. Veja que eles criaram, irmão, eles criaram essa história, porque não há verdade, tanto no que morreu e tanto nesses judeus que acabou de falar agora. Não há verdade. Eles inventaram para querer matar ainda Jesus, para querer ainda defamar Jesus, tá? Então vamos lá para a verdade. Esse Zacaduri, ele morreu e deixou uma carta. Zacaduri diz que realmente Jesus é o Cristo, Jesus. Só que há uma mentira aí, irmão. Há uma mentira nesse Zacaduri que morreu. Há uma mentira. Então Zacaduri diz que depois da sua morte Jesus viria. Então é aí que está a mentira. Isso é uma farsa, irmão, uma farsa. É uma mentira desses judeus que você está vendo aí na foto. É uma mentira. Então eles criam essa mentira, essa história. Eu não vou dar crédito à carta de ninguém, às palavras de ninguém que morreu, que não tem nada a ver com as Escrituras. Jamais. O meu Jesus virá do céu e todo olho verá. O Espírito Santo que confirma em cada um. Não é pela letra, não é pela lei, porque a letra mata. Mas o Espírito Santo é que vai confirmar, irmão, o que é mito e o que é verdade. Uma Bíblia que você lê, é o Espírito Santo que vai confirmar. Essa Bíblia que eu tenho, irmão, de Almeida, da Sociedade Bíblica, eu já li ela toda, irmão, e não vi contradição de Deus, assim, não, eu não vi. E é por isso que eu estudei a Bíblia toda, para desfazer essas contradições que eles dizem. Não perca, irmão, tá? Não perca, tá? Como eles fazem, né? Como eu já falei, para manipular. Eles se isolam como os adventistas fazem. Eles se isolam em versículo isolado para aplicar que há uma contradição. Então, irmão, você acabou de ver aí. É tudo mentira. Tudo mentira, tá? Porque esse Zacaduri que morreu disse que na hora da sua morte, Jesus vem. Então, isso é um conto de fada, né? Se esse Zacaduri morreu, né? Morreu mesmo, ninguém sabe o que ele falou, porque esses homens judeus são manipuladores. Irmãos, quer pensar em um homem para inventar história, criar historinhas e acrescentar, são com eles. É eles. Esses judeus mesmo falou que ele acrescenta do jeito que ele quer. Irmão no céu. Então, se você acrescentar, você está lascado, você se ferrou, cheio de doença. Se você retirar, você perdeu o lote lá no céu. E se você não seguir nada e não der dinheiro, inferno. Se você der dinheiro, céu. Céu ou inferno, doença ou olha, não tem nada que preste nisso aí, é uma marmelada que dá nojo. Preste atenção, eu acrescento o que eu quero e eu diminuo o que eu quero. E ainda falo mais assim, eu posto esses vídeos em um tom sarcástico para que todos entendam o ridículo que é isso, o ridículo que é você acreditar numa porcaria que ele quer, irmão, sacode. Então você veja, irmão, que esse judeus, ele é um psicólogo. E ainda ele diz, irmão, para poder ainda matar aquele que morreu, Zacaduri, diz que ele era muito velho, tinha 120 anos, é muito velho ele. A mente irmão, cuidado com esses psicólogos, tanto esses judeus como os psicólogos que tem em nosso meio, querendo matar, querendo desfazer a divindade de Deus das coisas espirituais. Tenha cuidado com esses psicólogos e médicos, porque eles estão matando, que não existe demônio, não existe espírito que perturba ninguém. Então esses psicólogos e médicos estão querendo matar, desfazer a obra de Deus.
Se acorde em nome de Jesus. Então vamos aqui, irmão. Então, para ainda matar o que morreu falou, então ele diz que ele tinha 120 anos. Né? A mente dele estava meia... Não é para confiar nesse idoso que morreu de 150 ou 120 anos. Não é para confiar, porque a mente, quando a pessoa chega nessa idade de 120 anos, a mente fica atrapalhada, fala coisa por coisa. Irmão, não confie. Mas eu vou trazer uma prova aqui para vocês da Bíblia, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, irmão. Olha só, não confie nesses psicólogos. Olha só, irmão. Deuteronômio 34, versículo 7. Olha só, irmão. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Olha só, irmão. Moisés tinha a idade de 120 anos, a mesma idade que Zacadore, que morreu. Irmão, antes de Moisés morrer, ele tinha 120 anos. Mas Moisés deixou uma profecia. Moisés deixou uma profecia e essas profecias se cumpriram. Aí eu pergunto, irmão, você acha que eu não vou confiar em Moisés porque Moisés tinha 120 anos e falou aquilo? Você acha que eu não vou confiar em Moisés? O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Tenha cuidado com esses psicólogos, com esses judeus, com médicos, de achar que a pessoa tem 120 anos, fala coisa por coisa. Irmão, nós devemos separar as coisas. Nós devemos separar as coisas. Os ímpios, os velhos que morrem no seu pecado com 120 anos, a sua mente é embaraçada. Mas só que nem todos, irmão, nem todos os idosos que eu já vi, já passou em rede nacional. Eu já vi, irmão. Eu já vi idoso com 130, parece, não sei quantos anos, ainda mais, ultrapassado de 120. Eu já vi, passou na TV e vocês vão ser testemunha disso. Eu já vi idosos, irmão, falar coisas assim do passado. Eles lembram coisas do passado. Veja a sabedoria, a lembrança que eles ainda têm. Então não é todos que vai estar falando coisa por coisa, não. Eu já vi idoso inteligente, com a mente que ainda se lembra de coisas do passado, a mente boa. Tenha cuidado, irmão. Tenha cuidado. Então realmente tem aqueles também, irmão, que realmente a mente fala coisa por coisa. Então nós não podemos culpar todos os idosos, que todos falam coisa por coisa. Não. Eu sou testemunha disso porque eu já vi na TV, passar na TV. E a outra coisa, irmão, o servo do Senhor, que é idoso, irmão, ou a pessoa confia em Deus ou não confia. Ou a pessoa tem certeza que Deus existe ou não. A pessoa pode ter 130 anos, 120, 140, mas a mente dele será a mente de Cristo. O que ele fará, o que ele falar, tem que se cumprir. Essa é a verdade. Olha só, irmão. Antes de Moisés morrer com 120 anos, Moisés tinha 120 anos antes de morrer. Moisés deixou uma profecia. Você vai ler aqui, irmão. Deuteronômio 33. Então aqui, Moisés dá a profecia para todos o Israel. Do que também iria acontecer com essas tribos, da qual Moisés abençoou. Moisés deixou essa profecia e realmente se cumpriu depois. Está aqui, irmão. E outra profecia, irmão, que Moisés deixou muito incrível, muito incrível. Olha só. Essa profecia, ela é contada com cântico, que é o que vai acontecer ao nosso mundo. Deuteronômio 32. Então aqui, irmão, é uma profecia, um cântico, uma profecia sobre o fim dos tempos, do que Deus vai fazer e do que já está acontecendo ao nosso mundo. E nessa profecia, irmão, aqui de cântico,
Moisés fala para os judeus perverso. Olha só, irmão. Deuteronômio 32, versículo 15, tá, irmão? Que você leia completo Deuteronômio 32, tá? Olha só, irmão. Mas engordando-se o meu amado, deu coice, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez. Então aqui, irmão, a Bíblia está falando dos judeus do passado, esses judeus que você está vendo aí na tela. Aqui Moisés está falando com esses judeus, que depois que ficaram gordos, de fartura, abandonaram a Deus. Né? Meu amado, quer dizer, o povo de Deus abandonou a Deus. Veja só, irmão. Despesou a rocha da sua salvação com deuses estranhos. Provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifício ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há poucos, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que gerou. Então aqui, irmão, é o que está lá em Amós. Os judeus fizeram fizeram um deus estrela, chamado Deus Refã. Está aqui, irmão, no Velho Testamento. Então essa estrela que você está vendo aí de Israel, são o Deus dele, é o próprio diabo, o demônio, o Deus Refã. E as falsas igrejas estão já carregando a mesma bandeira, a estrela desses falsos judeus. Isso significa que são as falsas igrejas que já estão reunidas, que vai se reunir com os governantes deste mundo. Então, é só aqui, irmão, o versículo 18. Rocha que te gerou, e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Viu isto o Senhor e o desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei dele o rosto, verei qual será o seu fim. Porque são raça de perversidade, filho em quem não há lealdade. A zelo me provocam. Tá, irmão? Então esses judeus são muito zelosos nas suas leis cabala, do judaísmo, do Torá, são zelosos nas suas tradições de figuras, de símbolos. Tá aqui, irmão. E isso aqui, irmão, aconteceu. Essa profecia que Moisés faz com 120 anos aconteceu quando eles entraram na cidade de Jerusalém. Quando eles estavam em fartura, irmãos, a Bíblia diz que eles se esqueceram de Deus. Isso eu vou trazer depois para vocês. Essa profecia, irmão, de cântico, realmente aconteceu quando eles entraram na terra de Canaã. É muito incrível, irmão. Então, olha só, irmão, aqui. O versículo 22. Porque o fogo se acendeu no meu furor e arderá até ao mais profundo do inferno. Consumirá a terra e suas mesas e abrasará o fundamento dos montes. Amontoarei mares sobre eles. As minhas setas esgotarei contra eles. Consumirei, serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. Irmão, a nossa Bíblia, o Velho Testamento, o Velho Testamento que nós temos é incrível. Tudo está se cumprindo. Peste, doença, fome, é muito incrível, irmão. Aí vem aqui, irmão. Violeta, contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpente do pó. Forá desbastará a espada, em casa o pavor, tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem encarnecido. Eu teria dito por todos os cantos, espalharei e farei cessar sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provocação do inimigo,
para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido e não foi o Senhor que fez tudo isto. Porque o meu povo é gente falta de conselho, e nele não há entendimento. Irmão, olha só o que Deus fala aqui. Porque o meu povo é gente falta de conselhos e nele não há entendimento. Então, nesses judeus de Israel não há entendimento. Não há entendimento. Eles desprezaram Jesus lá no passado. Aí vem o versículo 29. Tomara fosse eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Entendeu, irmão? Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazer fugir 10.000, se a sua rocha eles não venderam? Deixa eu ver aqui, viu, irmão? Então vem aqui, mas só o versículo 34. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança e a retribuição. O seu tempo quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apresenta em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá do seu servo, quando vir, que o seu poder se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirá: onde estão os seus deuses, e a rocha em quem confiava? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios, e bebiam o vinho de suas libações. Levante-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver. Olha só, irmão. Eu firo e eu saro. Então veja aqui, irmão. Então Deus diz que é Ele que mata, é Ele que faz viver, é Ele quem fere. Então está aqui a prova. Porque o pastor Antônio Júnior diz que Deus não se vinga de ninguém, que Deus não faz mal a ninguém. Esses são os falsos pastores corruptos que se corromperam, né? Corruptos é que se venderam para o maligno. Está aqui, irmão. Todas as igrejas que diz que Deus não faz mal a ninguém, Deus não se ira com ninguém, não sei o quê. Esses pastores, irmão, como o pastor Antônio Júnior, todas as igrejas que diz isso, são falsas igrejas. Estão desprezando as verdades que diz aqui para estudar judaísmo, grego, não sei o que. Se desperte, irmão. Tem pessoas cristãs perdendo mãe, perdendo filha, porque está em uma seita, está aprendendo doutrina de demônio. Não brinque, irmão, não brinque. Eu estou aqui na terra, irmão, mas eu estou atento. Eu não tenho medo de nada. Eu estou pronto para na hora da minha morte. Eu estou pronto para defender meu Jesus, para defender isto aqui. Cada um salve a sua vida. E salve a vida daqueles que estão sendo levados para a beira da morte. Pregue o Evangelho. Pregue a palavra. Porque esses cristãos não estão pregando a palavra. Estão falando de prosperidade, de bens, de um futuro melhor. Estão preocupados só com isso. Esses são os falsos cristãos que estão dormindo. E é por isso que nós temos que repreendê-lo, falando a verdade para eles, para que se arrependam, para que se acordem. O nosso dever é manifestar a verdade. E o Espírito Santo faz o resto. Porque tem pastores que dizem assim, que não é nós que vamos convencer, é o Espírito Santo. Então, peraí, irmão, vamos pensar aqui. Então, peraí, se é o Espírito Santo que vai convencer, então não precisa pastor abrir igreja nenhuma para estar pregando palavra. É verdade ou não é? Se é o Espírito Santo que vai convencer, não é o homem, não é nós,
Então, pastor nenhum abra a igreja. Fique na sua casa. Deixe que o Espírito Santo convença as pessoas aí sozinho. Não abra a igreja, não pregue o evangelho, não peça dízimo nem oferta. Já que é o Espírito Santo que convence, não são vocês. Que conversa é essa? Que conversa louca de você estar criando história. Porque vocês, pastores da teologia, estão igual os judeus de Israel. Estão criando história. Não, irmão. Lembre-se de uma coisa. A Bíblia diz, Jesus ele fala que a palavra tem poder para trazer de volta os que contradiz. Então me desculpe, pastores perversos, que está querendo agora manipular a Bíblia. Me desculpe. Mas Jesus diz que a palavra tem poder para libertar, trazer de volta aqueles que estão contradizendo a Bíblia, que estão afastados. É a palavra. Então é por isso que Deus envia os seus verdadeiros para manifestar a palavra. Que somos nós os verdadeiros para manifestar a palavra. E o Espírito Santo faz o resto. Mas é a palavra que tem poder para libertar. Porque quando nós pregamos, então o Espírito Santo vai botar na mente da pessoa aquilo que ela ouviu. Quando ela tiver algum castigo, então ela vai lembrar do que o servo do Senhor falou. A palavra é que liberta, porque a palavra é o Espírito Santo. Tá, irmão? A palavra é o Espírito Santo. Agora essa raça de víbora, de pastor e da teologia, dizer que não é nós que não conversa ninguém, é o Espírito Santo. Que conversa é essa? Vocês querem o quê? Atrapalhar? Fazer que os cristãos fiquem calados e não preguem a palavra? Porque é isso que vocês querem fazer. Vocês, filhos do diabo. Para que os cristãos não fiquem pregando muito de Jesus, da Bíblia, fiquem só quietos. Sacode, irmão. Sacode vocês cristãos, sacode. Porque vocês estão brincando demais. Os pastores estão ensinando a vocês, as cantoras maçom, que é para vocês ficarem em silêncio, quietos, deixe só Deus trabalhar. Vocês vão ter perdas, se vocês continuarem a ouvir esses pastores da teologia. Assim como eu já vi que publicaram no meu Facebook, uma irmã que perdeu a mãe. Sabe, irmão, mas deixa Deus trabalhar, porque o que Deus está vendo aqui na terra é as pessoas se afastando do seu filho, se afastando do verdadeiro evangelho, abandonando a Bíblia para entrar para o judaísmo, misturando as coisas, Bíblia com judaísmo, Jesus com judaísmo. Sabe, irmão, sacode, porque tudo está ficando pior nessa terra. Veja, irmão, essa foto aí, Então você está vendo aí, irmão? Essa foto foi enviada pelos os admiradores de Camila Barro. Veja como o mundo está. Esses homens não estão preocupados com essas pessoas que estão lá nos hospitais doentes. Em vez de fazer a vacina, sabe, irmão, eu vou trazer depois esse tema da vacina. Uma própria médica que passou em rede nacional. Para eu falar o assunto sobre essa vacina, essas coisas, tá? Vamos aqui acompanhar, irmão. Então vem aqui, irmão. Então vem aqui, 42. Embriagarei as minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, da cabeça da cabeluda dos inimigos. Louvai, ó nação, o seu povo, porque o Senhor vingará. Tá, irmão? Louvai, ó nação, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tá, irmão? Então, esses judeus que vai trazer o Messias, o falso Messias, eu quero dizer para vocês, judeus, filhos do diabo, todos vocês que defamam o meu Jesus, Deus vai se vingar de vocês que vão ser culpados da morte de muitos,
porque nem todos morrerão. Estarão vivos para contemplar a vinda de Cristo. Nem todos morrerão, nem ímpios, tanto ímpios como cristãos. Nem todos morrerão. Quem diz é o meu Jesus, tá? Estou aqui, irmão. Então vem aqui, irmão, veio Moisés, o 44. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, e ele, Josué, filho de Num, tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel. Veja, irmão. Disse-lhe: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordene a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então veja, irmão. Então esse cântico aqui, essas palavras, essa profecia é uma lei que é para nós cumprir e ensinar aos nossos filhos. Então o que nós vamos ensinar aos nossos filhos é o que está aqui, irmão. O que Deus vai fazer a este mundo. Tudo que está nesse cântico para ensinar o que vai acontecer a este mundo. Mas os pastores só ensinam bênção, milagre, campanha, prosperidade. Os pastores só ensinam isso. Então você veja aqui, irmão, o cântico da vingança de Deus. Isso aqui é muito incrível. Então olha só, irmão. O 47. Porque esta palavra não é para vós outros coisas vãs. Então a Bíblia está dizendo que essa palavra não é coisa vã, mentirosa. Tá? Antes é a vossa vida. E por estas mesmas palavras prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ide para a possuir. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim. Então está aqui, irmão. Então Moisés, com 120 anos, ele citou essa profecia do cântico, e essa profecia aqui, profecia de a benção, que ele abençoou os filhos. Então vem aqui, deixa eu ver o que você acha, irmão.